Bom dia, pessoal. Então, estamos iniciando a segunda parte do nosso Eldorado Podcast, um projeto da escola pública, certo? No qual estamos conversando, então, com os alunos sobre as trilhas do novo ensino médio, né? Uma novidade, então, que nós estamos iniciando agora a partir deste ano. Tivemos já o projeto piloto na nossa escola, tivemos algumas experiências. E, a partir disso, claro, nós tivemos algumas mudanças, nós repensamos um pouquinho o roteiro. E agora começamos, então, essa segunda fase do novo ensino médio, que é a escolha das trilhas. Então, nós temos essa semana, na próxima, uma série de atividades relacionadas à Feira das Trilhas, onde os alunos começam a entender um pouquinho melhor o que é esse novo ensino médio e as possibilidades dele para a formação deles, tanto na parte acadêmica quanto no mundo. Então, o que eles farão, né? Qual o projeto de vida deles, qual caminho eles irão seguir no mundo do trabalho, certo? Então, meu nome é Agnese, sou professora aqui da escola. Minha formação é na Letras, Língua Portuguesa e Literatura e Língua Espanhola. E aqui está o meu colega, professor Gustavo. Bom dia a todos. Desculpe. O meu nome é Gustavo Silveira e tenho participado diretamente da parte de itinerários, né, com os segundos e terceiros anos especialmente, e dado a disciplina introdutória aos primeiros anos de mundo do trabalho. Mas a seguir a gente entra em detalhes. Nessa parte do novo ensino médio também, eu tenho trabalhado com o terceiro ano, projetos autorais e colaborativos, que é uma introdução à pesquisa científica, parte importante agora do novo ensino médio, quando nós teremos uma disciplina que trará a metodologia científica tanto para os segundos, quanto terceiros anos, e trabalho com os primeiros anos, então, a disciplina de cultura e tecnologias digitais, né, que irá colaborar de alguma forma, assim como um trabalho, nessas novas trilhas, né? E que caminho seguir. Então, a gente está discutindo agora duas trilhas, empreendedorismo ou a área da saúde. E vocês, o que vocês acham desse novo ensino médio, pessoal? Podem falar, sem medo. Quais são as dúvidas de vocês, os anseios? O que vocês entenderam de tudo isso, de todas essas novidades? Eu queria saber melhor como é que vai funcionar a área da saúde. Certo. Então, a ideia é que nessas trilhas, então, a gente tem um aprofundamento, né, de conteúdos e de disciplinas que vão instrumentalizar melhor vocês para o desenvolvimento do trabalho de vocês nessas áreas. Então, o itinerário na área da saúde, a ideia dele é que, junto com os profissionais da área de ciências naturais, né, aqui da nossa escola, que vocês consigam entender um pouquinho melhor esses conteúdos, essas habilidades, né, referentes à saúde. Então, como tudo isso pode ser direcionado, como que a química impacta na saúde de vocês, como que a biologia, né, como outras disciplinas agora que são novas no nosso currículo, começam a abrir os horizontes para que vocês trilhem carreiras na área da saúde. Bom, na parte de mundo do trabalho, né, conforme vocês têm acompanhado, a gente tem focado muito em 4 pontos, né? Primeiro, para nessa disciplina começar a historicizar o trabalho, para que a gente saiba como se chegou até esse momento que vocês vão encarar daqui a pouco, né? Em pouco tempo, alguns até já encaram o mundo do trabalho, tá? Mesmo durante a formação. Eu tenho focado bastante, conforme vocês já viram, em 4 pontos com relação à história do trabalho, né? A comunicação, como ela transformou, né? E aí, mais adiante, a professora Agnese pode falar melhor sobre isso, que é a linguística, a área dela. O caso do próprio trabalho, como o trabalho se desenvolveu ao longo das diferentes sociedades, como isso proporcionou uma nova forma de conhecimento que veio a nos dar um desenvolvimento na parte final, que é a parte de tecnologia, que outros professores também vão abordar com vocês. Esses 4 pontos têm sido fundamentais para eu começar a tocar a história do trabalho nessa disciplina introdutória, que mais além vocês vão entender melhor sobre a atualidade do trabalho, né? A gente passou por 2 anos de pandemia, nos quais basicamente vocês tiveram muitos problemas, né, de acesso, e isso gerou
de certa maneira, uma impossibilidade de eu chegar simplesmente jogando conteúdo com vocês. Vocês lembram, primeiro bimestre, né? Eu fiz mais uma coisa pessoal, como é que vocês encararam esses 2 anos, qual é o histórico familiar do trabalho, vocês lembram aqueles trabalhos sobre a profissão do familiar, etc., no primeiro bimestre, para depois a gente entrar realmente numa área relativa a esses 4 pontos, tá? Mais além, vocês vão especialmente ter disciplinas focadas nas partes de empreendedorismo, realmente que é o eixo central, né, desta parte. Trabalho em si, a atualidade do trabalho, tá? Mercado e quais as profissões que podem interessar mais a vocês e quais as aptidões que podem levar vocês a uma determinada profissão. Gestão, né? A forma como vocês conseguem visualizar algo acontecendo e planejar uma forma de ter um caminho a seguir, tá? Sem que até poder muitas vezes prever um imprevisto, que é uma contradição, mas faz parte da gestão, né? Empreendedorismo, mercado de trabalho e gestão, tá? Além da gestão, vocês também vão falar muito daqui para diante sobre coisas como cooperativismo. O cooperativismo nos trouxe novas formas de gestão, onde todos participam, todos elaboram os planos para onde se vai levar uma fábrica, ou o que quer que seja, que vocês venham a tocar ali na frente, tá? A gente pode se aprofundar um pouco mais. Podemos começar pela parte de comunicação, acho, né? Comunicação acho que é um dos pontos que às vezes as pessoas acabam ignorando, né? Mas que é fundamental. Ao longo da pandemia, a gente conseguiu perceber um pouquinho disso, né? Do quão problemático né? Quando a gente não tem acesso à informação. Quão problemático a coisa é quando a comunicação não é de fato efetiva, certo? E a questão também da interpretação da informação, que eu acho que isso é um ponto central, crucial, né? Em qualquer área, seja na área da saúde, seja na área do empreendedorismo, né? Ou em outra que vocês queiram trilhar, né? A gente tem que entender que quando a gente pega a comunicação e todos os elementos que envolvem ela, né? Como que eu faço para que aquela informação chegue ao maior número de pessoas? Como que eu faço para que essa informação seja bem interpretada e que ela faça diferença para as pessoas, né? E daí, se eu consigo perceber isso no ambiente de trabalho corporativo, como, por exemplo, a questão ali do empreendedorismo, né? Como que eu faço a questão do marketing da minha empresa? Como que eu mostro o meu produto, a importância do meu produto? Como que eu interpreto a necessidade de mercado do meu público-alvo? Né? A questão da saúde, como que eu faço a questão da manutenção da saúde da minha comunidade? Como que eu entendo quais são os problemas que a minha comunidade está enfrentando e quais ferramentas que eu posso desenvolver para isso, né? Agora, esse bimestre também, em Cultura e Tecnologias Digitais, a gente trabalhou a questão da acessibilidade, né? O acesso à informação e todos os problemas de mobilidade, todos os problemas de interpretação, de acesso à informação, a questão de estarmos desconectados ou conectados, mas sem saber entender o que é aquilo, qual a possibilidade daquilo, a interpretar a informação, a transformar aquele ambiente digital que tanto foi utilizado e tanto se falou a partir de 2020, né? Como tornar aquilo responsivo para que a informação não se perca, no meio do caminho, certo? E a gente tem que entender o que vocês querem trilhar a partir de agora e como vocês irão trilhar isso. Quais estratégias vocês irão adotar, quais ferramentas, né? Como que a comunicação vai se tornar eficiente, né? Para que o objetivo seja atingido. Bom, sobre a área da saúde, vocês vão ver que não é simplesmente a relação, né, do corpo, do autocuidado e também do cuidado com o próximo, mas que envolve, como a Agnes falou, uma série de questões sociais, né? Muitas vezes o nosso problema é compartilhado pelas pessoas que estão à nossa volta. E é nesse momento que a gente começa a entender qual é a diferença entre simplesmente ir ao médico e uma questão de saúde pública. No meu bairro está acontecendo um problema que diz respeito a muitas pessoas, tem muitos casos de uma determinada coisa.
Então, muitas vezes, a área da saúde ela entra em contato com outras determinadas formas de conhecimento e que vocês vão ver ali na frente, como as próprias áreas da ciência humana, fazer uma parte de estatística e um embasamento do estudo conforme o que vocês precisam para saber o que aquela população tem, em que caso ela tem sido atingida de uma maneira comum, né? Não somente um problema meu, por exemplo, ou de qualquer pessoa que seja, mas algo que está acontecendo em torno da comunidade. Vai ter uma relação da área da saúde com diferentes formas de aprendizado. Se a gente for parar para pensar até na própria pandemia, né? Que é um assunto que a gente está tão desgastado, a gente está tão cansado de falar sobre o assunto. Mas é importante a gente refletir sobre ele também, a gente entender, a gente precisa aprender com esse momento, né? O impacto social da pandemia. Qual foi o impacto que a pandemia gerou sobre a aprendizagem de vocês, sobre o acesso à informação, sobre o acesso à renda, sobre a questão do custo, né, da cesta básica? Tudo isso teve um impacto. Não é só uma doença isolada, né? Aconteceram coisas e coisas que mudaram todo o nosso cotidiano, toda a nossa forma de pensar, toda a nossa forma de agir, né? E daí vai além, né? Pega todas as áreas do conhecimento. Só que como que a gente vai pegar cada ferramenta, cada instrumento que as diferentes áreas do conhecimento nos proporcionam para gerar uma capacidade melhor de ação, né? Esse é o segredo, esse é o mote da coisa. Então, já dá para ter uma ideia que ao fim do ano, né, vocês vão ter uma escolha que vai levar vocês a um caminho ou outro pelos próximos 2 anos, né? Algo que vai impactar direto naquilo que vocês, então, já trabalhar mais ou menos desde agora, quais são as ideias que eu tenho mais interesse, seria uma boa para começar. Claro, vocês têm já bastante coisa para fazer, etc. A gente sabe que a responsabilidade é muito grande, mas é mais uma responsabilidade que, na verdade, vai dar um retorno para vocês quando vocês estiverem lá na frente, né? Vocês já vão começar desde hoje a pensar em coisas que vão dar a vocês respostas sobre o que vai acontecer quando, até fora daqui que vocês estiverem. Tá? Quais são as atividades que eu desenvolvo no meu tempo livre, quais assuntos eu busco, com o que eu tenho maior facilidade, né? E começar a pensar a partir dali. E pensar o que eu quero ser quando crescer. Tem alguma atividade, algum hobby que vocês praticam, que vocês mais fazem, assim? Não, só atividades físicas. Mas e como que a atividade física pode, por exemplo, trabalhar a questão da promoção da saúde? Ou o desenvolvimento social? Como que a atividade física pode trabalhar a questão do desenvolvimento social da pessoa? Já é um ponto para pensar. Não é só uma atividade física. Nada é só alguma coisa. Os livros que eu lia me mostraram a minha área de interesse, a letras. Ali na frente, quando eu vou perder o ria para a área da saúde, mas entendeu? Vocês têm que ter, já pensar até agora, por exemplo, o que vocês fazem fora daqui, às vezes, também conta muito para aquilo que vocês vão escolher ali ao fim do ano. É uma responsabilidade, como eu falei, é bem grande, né? Mas muitas vezes coisas que parecem que isso não tem muito a ver e tal, né? O que eu estou fazendo lá na rua, o que vai influenciar a minha escola, mas na verdade isso pode também ser determinante. Não sei qual é a atividade física que tu é mais focado no futebol em si? Sim, vôlei também. Nos esportes coletivos. É uma boa, já para começar, né? Amadurecer as ideias. E tu, Andriele? Alguma área de interesse? Não pensei nisso ainda. Começa a fazer a listinha, o que eu gosto e o que eu não gosto. Isso é importante também. Às vezes nem é só o estudo que define, assim, né? Também é o estudo, obviamente, mas às vezes é a tua própria prática do dia a dia, aquilo que tu está fazendo dentro da tua casa, pensando longe, assim, às vezes. E isso vai te dar pontos com relação àquilo que tu pode preferir ali na frente. E pode ser o teu diferencial, a tua forma de contribuir na sociedade. Certo? Certo. Mais alguma coisa, pessoal? Então, encerramos por aqui. Obrigada a todos e curtam nossos vídeos e fiquem por dentro, que vem muita coisa boa por aí. Obrigado, gente.